Nishmat Yoshua Ben Shmarial, que foi o Shloshim essa semana. Vamos analisar juntos uma passagem do Talmud, uma história que se deu um pouco antes da entrega da Torá e, como eu falei, uma conversa, um debate com os anjos. Essa história se encontra no Talmud, no Tratado de Shabbat, e nós vamos analisar juntos, estudar um pouquinho de Talmud junto. Então, o Talmud conta o seguinte: na hora que Moshe Rabbeinu ele subiu para o céu para receber a Torá, nós sabemos que Moshe Rabbeinu foi o único que teve direito de subir no Monte Sinai, e ele subiu de uma forma de anjo. Ele ficou lá 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir. Ele estava no estado de anjo. Só que ele não era anjo. Dizem nossos sábios que ele era metade anjo, metade homem. E os anjos verdadeiros falaram para Deus que esse filho de mulher, em outras palavras, alguém que nasceu do ventre materno, alguém que é ser humano, está fazendo entre nós. O que é esse intruso aqui? Deus responde: Lekabel Torá, ele veio para receber a Torá. Os anjos ficaram indignados. Remda, Gnuzá, Sheikh Gnuzá, Bamaram, etc. O tesouro que Deus aprecia tanto, que Ele está guardando há tanto tempo, há 974 gerações, Deus agora vai dar para os seres humanos. Então, só para entender esse número, é dito que a Torá deveria ter sido dada 1000 anos antes do mundo, 1000 gerações antes do mundo. Na prática, Deus viu que não ia funcionar muito tempo sem Torá, então Ele manteve apenas as últimas 26. A gente sabe que a Torá ela foi dada na geração 26, desde a criação do mundo. Adão até Noé são 10, Noé até Abraham são mais 10, depois até Moshe Rabbeinu é 26. Então os anjos falaram para Deus, esse presente, esse tesouro que está guardado há 974 gerações, quer dizer que Hashem sabia que é muito precioso, não pode dar sem merecimento, sem preparo. De repente vem aqui um ser humano levar essa Torá para os humanos. Isso daqui pertence a nós. Na otcha ala shamayim, dê a Torá no céu para os anjos. Deus ele vira para Moshe Rabbeinu e fala: você resolve. Se vira. Moshe Rabbeinu, você responde para os anjos. Moshe Rabbeinu fala: Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser queimado pelas labaredas de fogo que vão sair das bocas dos anjos. Óbvio que não é no sentido literal, mas a energia deles é tão forte que vai me queimar, vai me consumir. Eu não consigo falar com os anjos. Deus falou: não se preocupa, vem aqui que eu te dou uma blindagem, vou te proteger. No sentido espiritual, ele vai colocar o raio divino, fica perto do trono celestial e você vai estar protegido e nada vai acontecer com você. Então Moshe Rabbeinu ganhou confiança e ele falou: Deus, a Torá que você está querendo dar, o que está escrito nela? Primeiro mandamento: eu sou teu Deus que tirou da terra do Egito. Os anjos foram para o Egito? Segundo mandamento: não poderá ter outros deuses. Eles por acaso estão entre outros povos que têm a chance deles cometerem idolatria? Eles estão no céu o dia inteiro louvando Deus. Não pode chamar o nome de Deus em vão. Eles trabalham para estar nesse estresse e de repente jurar em falso. Respeitar pai e mãe. Eles têm pai e mãe? Não pode ter inveja. Eles têm inveja? Resumindo, eles não têm etc. Para que eles precisam da Torá? E chegou uma hora que os anjos falaram: Deus, chega, já argumento suficiente, tranquilo, pode dar a Torá para os humanos, e não só isso, nós vamos dar presentes para eles. É dito que eles deram coroas, também no sentido espiritual, deram uma blindagem, uma proteção espiritual, só que infelizmente isso foi perdido logo depois no bezerro de ouro. Inclusive, diz o Talmud, finaliza que o anjo da morte, o Satan, ele também deu um presente. Ele falou para Moshe Rabbeinu: eu vou te ensinar uma patente, vou te ensinar um segredo. Quando acontecer, Deus nos livre, uma epidemia, você usa
os 13 atributos de compaixão, Yud Gimel Midot HaRachamim, e isso vai parar a epidemia. Moshe Rabbeinu falou, para que eu preciso disso? Guarda com você que você vai precisar. E realmente depois do pecado do bezerro de ouro, tem a epidemia, e ele usou pela primeira vez o Yud Gimel Midot HaRachamim. Então a gente vê que os anjos concordaram com Moshe Rabbeinu, e não só isso, eles deram presentes, cada um da sua forma, deu presentes para Moshe e para Bnei Israel. Esta é a passagem do Talmud. Uma história bonitinha, etc., mas nós vamos analisar agora, primeiro estudar Talmud, vale a pena estudar um pouquinho de Talmud, a lógica do Talmud, e depois passar para a parte da Kabbalah. Vou colocar no lugar de Deus, eu estou dando um presente para alguém. Eu escolho para quem eu dou. Veio os anjos e argumentaram, Deus, por que está dando para eles? Dá para a gente. Qual que era a base do argumento dos anjos? Então eu fiz aqui, coloquei uma tabela para a gente não perder o raciocínio. Então a base do argumento dos anjos é a lei da boa vizinhança, Bar Metzger. Existe uma lei no Talmud, que é chamada lei da preferência. Hoje em dia a gente conhece, quando você tem um inquilino, você tem que vender primeiro, oferecer para o inquilino, se ele não quiser comprar, você vende para quem você quiser. Agora existe uma lei na Torá, não sei se em algum lugar do mundo existe essa lei civil, que eu tenho obrigação de oferecer para o meu vizinho um terreno, quando estou vendendo um terreno, uma casa, eu tenho a obrigação de oferecer para o meu vizinho. Se ele estiver disposto a pagar o preço que eu estou vendendo, então ele tem preferência. Se eu vendi para alguém sem comunicar meu vizinho tem direito de ir para o tribunal rabínico, exigir que esse terreno venha para ele. E a base para isso é muito bonita. Va'asita ayashar ve'atov. Existe essa lei no Brasil? Não existe? Não. Va'asita ayashar ve'atov b'nei Hashem Elokecha. Faça o correto e o bom nos olhos de Deus. Em outras palavras, você precisa do dinheiro? O dinheiro você vai ter. Ele não é muito meu amigo, até inimigo que não pode ter, mas meu inimigo. Não interessa. Não entendi o que você disse. Eu repito. Ele vai repetir. A Torá fala, seja pragmático. O que você precisa? Vender? O teu vizinho quer pagar. Para ele, é muito mais interessante ter 2 terrenos no mesmo local do que ter um terreno aqui e outro em outro local. Qual é a diferença para você? Nenhuma. Ele vai te pagar 100% do que você está pedindo, então você tem a obrigação, não é que é bonito vender para ele, é a obrigação de vender para ele se ele quiser. Essa é a lei. Dizem os anjos para Deus, nós somos vizinhos. Aonde essa Torá ela está escondida? No céu. Eles eram questão de enfatizar. A Torá está escondida aqui no céu. Nós somos habitantes do céu, nós somos vizinhos, nós temos a lei da preferência. Assim explicam os comentaristas do Talmud. Esta é a base do argumento dos anjos. Nós vamos agora ver, vamos estudar um pouquinho de direito talmúdico, a contra-argumentação para este argumento dos anjos. O argumento deles aparentemente é forte. Nós temos 5 formas de quebrar esse argumento. Contra-argumentação número 1. A regra que eu sou obrigado a vender para o meu vizinho é quando é um imóvel. Agora, quando é um móvel, eu sou obrigado a vender a geladeira para o meu vizinho. Ele pode comprar a geladeira em outro lugar, tem que pagar o frete. Tá bom, o problema é dele. Agora, móvel, eu não tenho a mínima obrigação de nem oferecer e nem vender. Móvel eu vendo para quem eu quiser. Imóvel, que não tem como tirar do lugar, não tem como conseguir em outro lugar e trazer para lá, você não tem como, é imóvel, não tem como mobilizar, então não tem essa lei no móvel. Portanto, a Torá não é imóvel, a Torá é um objeto, é móvel, de certa forma ela é móvel. Então esse argumento dos anjos não cabe nesse caso. Segunda forma de ver, a lei de preferência do vizinho só se aplica em caso de venda. Mas em caso de presente, eu não sou obrigado a dar presente para meu vizinho. Eu dou presente para quem eu quiser. Agora, quando eu for vender, eu sou obrigado a dar para meu vizinho. A Torá, ela foi dada. Mas a Torá está sendo tratada como uma coisa material? Não, independente se ela é material ou espiritual, ela não é imóvel. Ela é transportável.
Tanto é que ela estava saindo do céu e estava indo para a terra. Não é o rolo de Torá, é o estudo, o conhecimento, a espiritualidade, etc. Então, o segundo argumento é esse. A Torá não é venda, a Torá é presente. Se é presente, eu dou para quem eu quiser, não sou obrigado a dar para o meu vizinho. Terceiro argumento. Se eu quiser vender para um parente, então é negócios de família, então o vizinho não pode falar, eu quero participar. Aqui tem outro, é parcelado, tem outras coisas envolvidas, é meu primo, é meu tio, é uma coisa de família, eu posso escolher uma pessoa mesmo que ela não é meu vizinho. Nesse caso, Benei Israel, nós somos chamados de filhos. Nós somos chamados de filhos. Então as pessoas acham que anjo é mais próximo de Deus, não. Nós somos filhos. Os anjos, eles são funcionários, eles são agentes divinos. Então nós somos mais próximos, nós somos família. Seja a família, nós temos preferência. Então o argumento dos anjos não é válido nesse caso. Quarto e quinto argumento é o seguinte: anjos são vizinhos? Moshe Rabbeinu também é vizinho. A gente falou que Moshe Rabbeinu era meio anjo. Então Moshe Rabbeinu, de certa forma, também é vizinho. E o povo judeu, de certa forma, também tem expressões que nós somos vizinhos de Hashem, no sentido espiritual. E, obviamente, nós somos sócios. Toda vez no Shabbat nós falamos o Kiddush. Asher bara Elokim la'asot. Quando Deus ele criou o mundo, Asher bara, que ele criou, Deus criou, la'asot, para ser feito. O que é essa palavra? Deus criou o mundo para ser feito. Então dizem nossos sábios que Deus criou o mundo para ser terminado. Deus começou e deixou a incumbência de nós acabarmos o mundo. E é dito que toda aquela pessoa que faz o Kiddush no Shabbat, e está cumprindo o Shabbat, ele que ele nascer chutav, lá quando ele está sócio de Deus na criação. Então nós somos aqueles que estamos finalizando o serviço e com isso nós nos tornamos sócios. E esse é o objetivo que Deus deixou partes para nós fazermos, porque Ele queria que nós fôssemos sócios. E muito mais, Moshe Rabbeinu, óbvio que é sócio de Deus. Então, se Moshe Rabbeinu, ele é sócio, o sócio ele tem preferência do que o vizinho. Então, se eu tenho uma sociedade, ou que eu estou desfazendo a sociedade, ou que eu estou vendendo parte, estou fazendo alguma negociação, os sócios têm preferência do que o vizinho. Então, resumindo, nós temos 5 contra-argumentações para o argumento dos anjos. Os anjos falaram, a Torá é nossa porque nós somos vizinhos. Primeira coisa, a Torá não é imóvel. Segunda coisa, a Torá não é venda. Terceira coisa, nós somos família, nós somos vizinhos e nós somos sócios. Portanto, o argumento dos anjos não é válido. Tem algum advogado aqui? Tem ou não? Tem? Eu escrevi aqui, mas não sei se está certo ou não. Réplica, é isso? Você vai contar? Está certo a palavra? Está certo. Então, os anjos falaram, nós respondemos, nós somos o advogado de defesa ao nosso favor, e agora veio a resposta, a contra-argumentação, ou a réplica dos anjos. Vamos ver um por um. Para estudar Gumará tem que prestar atenção. Para ajudar, eu coloquei aqui em português os argumentos para a gente não perder o fio da meada. Primeira contra-argumentação. A Torá não é imóvel. A lei só se aplica a imóvel, porque eu não consigo em outro lugar. Um móvel eu consigo em qualquer outro lugar. Isso se aplica à Torá? A Torá não consigo em qualquer outro lugar. Aqui é um caso raro. É um objeto raro. Não é algo que eu posso conseguir em qualquer lugar. Portanto, se é para dar para alguém, os anjos falam, a gente vem antes, a gente está aqui do teu lado. Segunda contra-argumentação. A Torá não foi vendida, a Torá foi dada. Falso ou verdadeiro? Nós temos 3 expressões sobre a Torá. Dito que a Torá ela é Torá Tzivalano, Moshe Morashá, que lá está a Torá é herança. Está escrito que a Torá foi dada. E está escrito que a Torá, Nimkarti, é dito que eu vendi a Torá e eu fui vendido junto. Quer dizer que a Hashem fala, eu vendi a Torá e fui vendido junto. Então a Torá é os 3. A Torá é comparada com Maktubá, então a Torá é comparada com Maktubá. A Torá é comparada com, sim. E aí, contrato? O contrato
Mas nessa expressão a gente tem três linguagens. Presente, herança e venda. As três são verdadeiras. Depende de quando. Tem muita coisa que eu tenho por essência. Então, eu, por essência, estou conectado com a Torá, independente se eu estudo ou não estudo. Agora, se eu realmente quiser entender a Torá, muita gente acha que a Torá é superficial, a Torá é historinhas, porque nunca se aprofundou. Por quê? Para a Torá realmente ser incorporada, eu preciso comprar a Torá, eu preciso investir, eu preciso me esforçar. Para a Torá fazer parte de mim, para eu entender, então, se eu quero me tornar qualquer profissional, eu tenho que estudar 4 ou 5 anos ou mais. Para estudar a Torá, não é só um curso rápido, ou as historinhas que eu escutei quando criança, para eu entender a Torá. Eu preciso me esforçar, preciso investir. Essa parte, comprar com investimento. Menos sono, não menos sono, quer dizer, menos preguiça e esforço. Esforço realmente de entrar na profundidade da Torá. Essa parte que é compra. Se eu comprar a Torá, eu ganho de presente mais do que isso. Porque tem coisas que eu não vou conseguir entender. Então, na hora que eu fizer o meu máximo de compra, aí vem o presente. Então, herança é o que eu tenho por essência. Eu nasci já conectado à Torá pela minha alma. Isso é herança. Eu me esforço, eu compro. E aí eu ganho de presente o que está acima do meu entendimento. Portanto, a Torá, você está dizendo que a Torá é presente, mas a Torá também é venda. Se a Torá é venda, os anjos falam, eu sou vizinho. Na hora que você está vendendo, pelo menos a parte de venda, você tem que vender para a gente. Terceiro argumento, familiares e estranhos, certo? Nós somos família, então não tem lei do vizinho. Nós somos vizinhos, ou nós somos sócios. Está muito bonito essas contra-argumentações, mas na prática, Moshe Rabbeinu, ele fala justamente o oposto. O que Moshe Rabbeinu ele fala? A Torá está ligado com Yetzirará, a Torá está ligado com inveja, a Torá está ligado com tudo do mundo baixo. E não dos argumentos, nós somos elevados, somos vizinhos, nós somos sócios, nós somos família. A gente está falando, a resposta de Moshe Rabbeinu enfatiza o oposto dessas três contra-argumentações. Portanto, o que nós queremos entender é o que está por trás da história do Talmud. Então vamos voltar agora para a história. Moshe Rabbeinu vai receber a Torá. Os anjos falam, a Torá é nossa porque nós somos vizinhos. Moshe Rabbeinu fala, vocês são vizinhos, mas a Torá está falando de pessoas que vivem no mundo corrompido. Certo? Então, o que está acontecendo aqui entre Moshe Rabbeinu? A gente tentou falar que era a lei do vizinho. Qual que é a resposta do Moshe Rabbeinu? Como que ele quebra esse argumento de vizinho? Ainda a gente não conseguiu quebrar. Quer dizer, baseado nas palavras de Moshe Rabbeinu. Até aqui está claro? Uma nova argumentação. Os anjos falam o seguinte: Deus, nós não queremos a parte revelada. A gente não quer saber essas leis de vizinhos, as leis de comércio, todas as questões do dia a dia. Isso daqui não cabe a nós. Respeitar pai e mãe, a gente não está querendo saber da parte técnica. A gente quer a Kabbalah. A gente quer a mística. A gente quer a parte que cabe a nós. Que é toda a parte que fala dos mundos espirituais, fala das firotas. A gente quer essa parte da Torá. A gente não está interessado na parte técnica da Torá porque não cabe a nós. Nós não temos corpo, não temos comércio. Tudo isso daqui não é importante para os anjos. E para isso vem duas contra-argumentações. Se eu estou fazendo um pacote, eu estou vendendo esse terreno, uma outra casa, eu estou vendendo um monte de coisa no pacote. Não pode chegar meu vizinho e falar, mas esse daqui é do meu lado. Falou, sinto muito, aqui é uma negociação muito maior. Se eu estivesse vendendo só esse terreno, eu converso com você. Mas aqui eu estou fazendo uma negociação grande. Eu não tenho como dividir. Não faz nem sentido dividir. Assim também a gente fala para os anjos, anjos, você quer só a parte oculta? I'm sorry. A Torá, ela é um pacote só. A Torá é tudo. Tanto é que muita gente chega, eu quero estudar só Kabbalah. Também não é certo. Estou querendo dividir o judaísmo. Eu só quero a parte que não me compromete. A parte que me compromete eu não estou a fim de escutar. Então, a Torá eu tenho que pegar ela como um todo.
Segunda contra-argumentação. Isso é interessante. Se o meu vizinho ele quer comprar o terreno para investimento e eu preciso de um lugar para morar, estou vendendo para alguém que precisa morar, ele não tem outro lugar para morar, ele conseguiu alguém que está dando um parcelamento, alguma condição que ele consegue comprar aquele terreno, a gente fala para o vizinho, eu sinto muito, mas aquele que está precisando de uma moradia, ele tem preferência daquele que está buscando investimento. Aonde que se encontra isso? Nas palavras de Moshe Rabbeinu. Está muito bonita essa explicação, mas não é isso que Moshe Rabbeinu está falando. E agora a gente vai chegar finalmente na explicação. A última cláusula que falta a gente estudar sobre a lei de vizinho. Se eu quero comprar o terreno do meu vizinho para plantação, é parecido com o que eu falei antes de investimentos. Eu quero comprar para plantação e o outro vai construir uma casa, existe uma mitzvah de Yishuv Haaretz. A gente está falando especificamente em Israel. Existe uma mitzvah de Yishuv Haaretz, quer dizer povoar e construir. Então, o cultivo é muito importante. Eu preciso disso para me alimentar. Mas se vou escolher entre casa e cultivo, a casa tem preferência. E aqui a gente vai entrar na explicação bonita do Rebbe sobre essa resposta de Moshe Rabbeinu. Foi? Deus, ele tem um plano. Qual é o objetivo no qual Deus criou o mundo? Se a gente não tem resposta para essa pergunta, está na hora de parar e pensar. Então, como a gente segue a vida sem ter resposta para isso? Eu estou aqui, seguindo a vida sem saber para onde eu vou. Tem um objetivo, tem uma missão para nós. Mas qual é o objetivo de Deus? Por que Deus, ele criou o mundo? Muito bom. Então, Deus, Nitavá, Kadosh Baruch Hu, Liatloi, Barech, Dirá, Batachtonim. Deus, ele desejou ter uma moradia aqui nesse mundo terreno. O que significa uma moradia, uma casa? Então, em geral, as pessoas se sentem bem em casa, melhor do que em outros lugares. Esse é o objetivo, e deve ser assim. A pessoa tem que sentir mais à vontade em casa do que no trabalho, do que no evento social, do que na rua. Em casa é um lugar onde eu devo me sentir bem, sem ser julgado e sem estar confortável, estar bem. Deus, ele queria ter uma moradia nesse mundo inferior. Deus, ele está confortável aqui em Copacabana? Sim? Isso não cabe a nós. Essa não é a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta que nós temos que fazer é se Deus está confortável na minha casa, no meu coração, na minha vida. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que Deus ele está se sentindo bem? Você acha que é tranquilo Deus entrar na minha casa agora e ver o que está acontecendo? Se a resposta for sim, então significa que Deus ele está se sentindo tranquilo, está se sentindo bem na minha casa. Então eu estou fazendo o objetivo no qual Deus criou o mundo. Ele quis ter. Por quê? Não cabe a nós. Deus, ele quer sentir bem no mundo inferior. Não com os anjos, não nos mundos superiores que tem inúmeros mundos espirituais. Ele quer no mundo baixo, onde tem corrupção, onde tem etzerará, onde tem inveja. Nessas pessoas que têm as dificuldades que nós conhecemos para fazer o certo e para se manter firme nos valores, nos princípios e nas orientações divinas, são essas pessoas, essas condições que Deus escolheu para ter a sua moradia. E para isso, ele deu a Torá. A Torá é um meio, é a ferramenta na qual a gente consegue construir essa moradia para Deus. Sem a Torá não tem como construir essa moradia. Portanto, Moshe Rabbeinu, ele fala para os anjos, com todo o respeito que vocês têm, vocês são seres espirituais, seres elevados, mas vocês querem por prazer. Vocês querem plantar, querem investir, vocês estão querendo a Torá para conhecer mais por curiosidade ou por elevação espiritual que seja, mas na prática nós precisamos cumprir o objetivo no qual o mundo foi criado.
Então a Torá, ela está trazendo o mundo para a sua perfeição, para o objetivo divino. E nós fomos escolhidos. Não porque nós somos melhores, pelo contrário, porque nós estamos no nível mais baixo, porque nós temos as dificuldades para poder existir o livre-arbítrio e para poder chegar no objetivo divino. Existe uma passagem interessante no Midrash sobre a entrega da Torá também, que explica melhor um pouco esse ponto. É dito que quando o povo judeu foi comunicado da entrega da Torá, vamos dizer que foi marcado Shavuot, dia 6 de Sivan, 10 horas da manhã, para não ficar difícil para ninguém, 10 horas. Só que chegou às 10 horas e estava todo mundo dormindo e roncando profundamente, que Deus teve que acordar eles para receber a Torá. Olha que vergonha. Eles estão 49 dias contando, eles estão tão empolgados para receber a Torá. Como pode ser? No último momento, agora, eles vão dormir? E aconteceu um milagre, diz o Midrash, aconteceu um milagre, que o sono era tão agradável que nem os mosquitos atrapalharam, no deserto, nem os mosquitos atrapalharam o sono dele. Era um sono maravilhoso. E, por isso, esse é um dos motivos que nós passamos a noite de Shavuot acordados, para retificar essa falha, que eles dormiram antes de receber a Torá e nós ficamos acordados para se preparar para receber a Torá. Um dos motivos é um dos motivos. Só que nossos sábios dizem, como tudo, é muito fácil julgar. Nós, no século XXI, a gente fala, como essas pessoas, pecadores. Então a gente tem que se aprofundar um pouco mais e entender que as coisas são muito mais profundas do que nós imaginamos. Eles não foram dormir sem querer. Eles foram dormir de propósito. E a intenção não era negativa, a intenção era positiva. Nós sabemos que a pessoa, quando ela está acordada, consciente, então, de certa forma, é difícil você ter uma conexão com o espiritual. O que nós enxergamos no nosso dia a dia? O físico. Tanto é que quando você fala para alguém sobre Deus, sobre coisas suprarracionais, a pessoa tem dificuldade. Eu entendo o que eu estou vendo. Eu não consigo ver isso que você está falando. E aí, cria essa distância entre a pessoa e Hashem. Eles queriam se preparar da melhor forma para poder receber a Torá. Eles tiveram uma ideia. Quando a gente dorme, quando dorme da forma correta, porque existe dormir da forma correta e existe dormir da forma não correta. O que quer dizer dormir da forma correta? Diz o Taz, um dos comentários do Shulchan Aruch, eu posso cumprir uma mitzvah nas 8 ou 9 horas que eu durmo, 6, 7, 8 horas, 9 que eu durmo, ou está dormindo por simples necessidade fisiológica. Como que eu cumpro essa mitzvah? Ele diz o seguinte, se você antes de dormir tem a intenção que eu estou dormindo para ter forças para no dia seguinte fazer coisas boas, esse sono todo virou um sono positivo. E é dito que pessoas que tinham dificuldade para entender uma passagem da Torá no seu estudo durante o dia, eles se esforçavam, apertavam para um rabino, para outro, e não conseguiam uma resposta. Então existe o que é chamado Shelat Halom, fazer uma pergunta no sonho. O que é fazer uma pergunta no sonho? Eles estudavam, iam dormir com aquela pergunta, pediam para Deus que a resposta viesse no meio do sonho. E muitos tinham a resposta durante o sonho. Então o povo judeu falou o seguinte, a gente não consegue se conectar com Deus acordado. Vamos dormir, vamos se preparar para esse sono. Vamos dormir como se deve. E aí a gente vai receber a Torá numa realidade mais espiritualizada. E Deus, ele ajudou. Não teve mosquito, dormiram. A intenção era boa. Mas na prática foi uma falha. Porque não é este o objetivo da Torá. Se fosse esse o objetivo, a Torá ficaria com os anjos. O objetivo da Torá é ser dada para humanos, acordados com o Yetzer Hará puxando para não fazer a coisa correta, e eu vou lá e luto contra o Yetzer Hará. Este é o objetivo da Torá, em outras palavras, esse é o objetivo do mundo. Então a discussão que teve entre os anjos e Moshe Rabbeinu foi, os anjos falaram, a gente quer a Torá porque nós somos próximos, nós somos vizinhos. A resposta de Moshe Rabbeinu foi, vocês são vizinhos, mas de nada vai adiantar a Torá ficar no céu. A Torá, ela foi criada antes do mundo, porque a Torá é a ferramenta para concretizar o sonho da criação de Hashem. E com isso, os anjos, eles abaixam a cabeça,
os anjos, eles entendem a importância, e a Torá, ela é dada para nós. Que parte da Torá foi dada para nós? As duas. Não. Não, muito bom. Isso que as pessoas se confundem. A Torá foi dada, principalmente, o que aconteceu no Sinai, principalmente foi a parte do Só, da parte oculta. Quando Deus se revela no Sinai, e ele fala com o povo, o que é isso? A maior revelação possível que existe. Tanto é que o corpo não aguentou. Tanto é que a alma saiu do corpo e depois teve que voltar. Mas era uma revelação muito forte. Só que isso daqui não foi transcrito. Isso ficou, que nós chamamos de Torá Shebal Pé, a Torá oral. Então a Kabbalah sempre existiu, que nem nós falamos na aula passada, desde a criação do mundo, desde o primeiro livro escrito por Adam, Avraham Avinu. Então a Kabbalah sempre existiu. Em dado momento ela foi escrita, em dado momento ela foi revelada. Mas o principal da entrega da Torá foi a revelação de Deus no Sinai. A única questão é que nem nós falamos aqui a diferença entre presente e compra. As primeiras tábuas foi presente. E tudo que vem de presente, sem preparo, não dá certo. Então toda vez que Deus ele resolve tudo por nós, não só que a gente não aprecia, isso daqui não é incorporado. As primeiras tábuas foi uma coisa muito rápida, eles saíram do Egito, Deus resolveu tudo por eles. Tudo bem, eles contaram os Firat Omer, mas não teve o preparo necessário, não teve a tchuvá, vamos chamar assim, para eles poderem receber a Torá. Então as primeiras tábuas elas foram quebradas, e só depois que eles passaram pelo processo de quebra, o processo de introspecção, de compra da Torá, de crescimento através de esforço, aí finalmente eles receberam as segundas tábuas, e aí sim nós temos uma Torá eterna. E é curioso que a primeira tábua, as primeiras tábuas, a primeira revelação no Sinai, é dito o seguinte, que se Deus não tivesse quebrado, se Moshe Rabbeinu não tivesse quebrado as tábuas, sabe o que nós teríamos aqui nessa biblioteca? Nada, essa biblioteca estaria vazia. E até apenas o Humash, o Pentateuco, só os 5 primeiros livros, e o livro de Yoshua. Isso, até 6 livros. Só isso. Depois que a Torá foi quebrada, aí surgiu toda a Torá Shebal Pé, toda a Torá oral que nós conhecemos. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. Qual é o sentido? O que é mais elevada? A primeiras tábuas ou as segundas tábuas? As segundas? O que é mais elevado? Primeiras tábuas ou segundas tábuas? São iguais. São iguais? Não, as primeiras tábuas foram escritas por Deus, a segunda foi escrita por Moshe. Começa por aí. Sobrou um pedacinho. Não, sobrou. As quebras, isso que é interessante, porque Deus ele falou para colocar dentro da arca sagrada no templo as primeiras e segundas, as quebras, luchod veshivrei luchod, as tábuas quebradas, elas fazem parte do processo. Nós precisamos manter essa quebra. Então, de certa forma, a quebra ela ajudou a eles chegarem para uma elevação maior, de certa forma. Porque a gente fala, mas a gente fala que é elevação maior, mas isso que não teria mais livros de Torá, porque não seria necessário. O Yetzirará teria acabado. Se fosse as primeiras tábuas, ia entrar em Eretz Israel, Mashiach, e acabou todo o processo. Mas o que aconteceria se Moshe Rabbeinu se tornasse Mashiach? Ele ia construir o templo, e o templo teria que ser eterno, porque Moshe Rabbeinu, tudo que ele fez é eterno. O Mishkan, o templo móvel que ele construiu é eterno, não foi destruído, está escondido, mas não foi destruído. Então quando chegasse um momento onde Deus precisaria escolher entre destruir o povo ou destruir o templo, ele tem que destruir o povo. Então a história ia acabar. Então Deus, pela sua bondade, ele deixou Moshe Rabbeinu no deserto,
Quem entrou não foi Moshe Rabbeinu, quem construiu o templo não foi Moshe Rabbeinu, portanto o templo pode ser destruído. E faz parte, não dá tempo de a gente entrar tudo isso, mas faz parte do processo do primeiro templo, segundo templo, até chegar no terceiro templo. Igual faz parte das primeiras tábuas para chegar nas segundas tábuas. Também há 3, porque Moshe Rabbeinu ele sobe 3 vezes no Har Sinai. Então sempre a gente precisa do número 3. É um processo para conseguir chegar na plenitude. Então quando nós falamos que as primeiras tábuas foram quebradas e de certa forma o judaísmo perdeu aquela espiritualidade que vem de cima para baixo. Mas tudo que vem de cima para baixo é bom para os anjos, mas não bom para os humanos. Para nós precisamos do esforço, nós precisamos da compra, nós precisamos da dificuldade, do livre-arbítrio, porque este é o objetivo no qual Deus criou o mundo. Deus poderia ter feito diferente, mas Ele informou qual que é a sua vontade, qual é o seu desejo e como que é o processo para trazer o mundo para a sua perfeição. Então, quando Deus ele cria o mundo, o paraíso é perfeito. Já dei uma aula uma vez sobre isso, que Deus queria que tivesse aquele processo do fruto proibido, da descida, faz tudo parte do processo. Então, todo o objetivo é, eventualmente, se Deus quiser em breve, chegar novamente ao paraíso, chegar novamente ao mundo perfeito, essa moradia, essa casa, onde Hashem ele pode sentir a vontade e ele pode dizer, finalmente, eu tenho a minha casa no mundo inferior, onde que eu sempre sonhei. Portanto, nós fazemos de tudo para lutar pela vida, para lutar pelas pessoas ficarem aqui. Tem pessoas que finalizam a sua missão mais cedo. A gente sabe que a gente tem a importância para Deus é da alma ficar aqui nesse mundo físico. Mas tem almas que são convocadas para Hashem, que elas vão mais cedo e elas estão, naquele momento, para a alma, com certeza, é uma elevação muito maior. Porque é um desafio muito difícil aqui na Terra. E se a gente puder falar, para a alma é melhor no paraíso. Para Deus é melhor aqui. Então, como nós já mencionamos, que a alma ela é forçada a vir para esse mundo e ela é forçada a sair desse mundo. Porque a alma, quando ela tem que ser obrigada a vir para esse mundo físico, ela não quer. Porque é muito melhor no mundo espiritual. Não só porque não tem que pagar contas. Porque não tem que ter a dificuldade que nós temos para poder fazer o certo. É muito difícil. Então a alma fala, eu prefiro ficar no mundo superior. Eu prefiro as primeiras tábuas. Mas Deus fala, este não é o objetivo. O objetivo é você descer. Mas quando a alma ela finaliza a sua tarefa nesse mundo, ela volta. Então não é que ela volta. A alma é eterna. A alma sempre existiu e essa alma sempre vai existir. Em um dado momento ela passa alguns aninhos aqui nesse mundo físico para atender o pedido divino. Mas a alma, finalizando a sua tarefa, e é dito que pessoas especiais elas conseguem rapidamente finalizar a sua tarefa nesse mundo físico e elas voltam para a paz e para a tranquilidade eterna. Como a gente sabe que no paraíso nós temos o maior prazer possível que o ser humano pode ter, que a alma pode ter, que é o estudo da Torá, e principalmente a parte oculta da Torá. Então, no paraíso eles não estudam a parte técnica, porque já não tem mais todos os detalhes técnicos. Então a alma, então quando a pessoa fala, eu gostaria de ir para o paraíso. Então, fala, bom, você sabe o que é o paraíso? Então eu vou te explicar o que é o paraíso. Não era bem isso que eu queria. Porque a nossa realidade física, a gente não consegue entender o verdadeiro prazer e deleite que a alma tem estando no paraíso. Então, cada momento, cada um na sua função, aonde ele está. Então, quem está vivo, Baruch Hashem, ele tem que fazer a sua parte aqui para poder construir a moradia para Deus aqui embaixo. E o interessante é que nós podemos ajudar na elevação da alma aqueles que já deixaram o seu corpo. E é justamente da forma que nós estamos fazendo agora. Através do estudo da Torá, e principalmente estudando a parte profunda da Torá, inclusive. A gente pegou desde o Talmud até a parte profunda da Torá. Isso é o maior presente que a gente pode dar para uma Neshama, para uma alma.
Porque Deus ele fala, quando a gente faz uma mitzvah para a elevação de uma alma, nós estamos ajudando um pouquinho. Quando a gente faz o estudo da Torá, isso ajuda muito mais. E o Kadish, as mitzvot, etc., isso tudo é muito importante, mas o mais importante de tudo, principalmente no primeiro ano do falecimento, é o estudo da Torá. Porque através do estudo da Torá, a gente está ajudando as Eshamot, as almas, se elevarem e cada vez mais subirem. Porque existe também um crescimento das almas no paraíso, tem um paraíso inferior, paraíso superior, e as almas vão se elevando cada vez mais, que a gente sabe do dia do Yortzai, do Kadish, tudo vai ajudando a alma a se elevar. E que a gente, vamos pedir juntos que possa ter uma elevação da alma de Yoshua Ben Shmarial, uma pessoa querida a todos nós aqui, que ele possa realmente encontrar o descanso eterno e possa trazer boas notícias e só brachot para todos os familiares e para todos os amigos, para todo mundo, e pedir para Hashem que acabe com todo esse teste e todas essas dificuldades, que a gente possa finalmente morar e viver dentro da casa com a vida de Mashiach. Amém. Amém.